quem é doutora Ana Beatriz? Pode chamar de Bia. Tá bom. Veja, você lançou esse livro, Ana, em plena pandemia, não foi? Não, eu escrevi ele em plena Em pandemia. plena pandemia. E não quis lançar. Não quis lançar, porque eu falei assim, não me sinto à vontade para lançar um livro sobre felicidade num momento tão difícil para todo mundo. Então ele foi lançado ano passado, Certo. em setembro. Certo. Né? E foi lançado numa roda de samba. Inclusive foi o que você disse, né? Como que eu posso lançar na pandemia? Eu quero lançar num momento alegre. Eu acho que era o momento da retomada, que as pessoas ali começaram a novamente ter esperança, né? E eu me senti à vontade, porque quando eu lanço um livro, eu gosto de receber as pessoas, beijar, abraçar. Isso é muito importante para mim. Um abraço, para mim, é uma coisa muito forte. E aí, foi ano passado, dia 13 de setembro, né? A gente lançou lá no Rio e foram mais de 1.500 pessoas. Eu acho que o universo, ele tem regras, ele tem leis, apesar de muitas pessoas questionarem, mas existem regras. Sim. Por exemplo, somos mortais todos. Isso Verdade. É uma regra que está no universo. Eu vou questionar isso? Não. Eu não vou questionar quem criou o universo inteiro. Tem muito mais know-how, sabedoria e capacidade que eu. Eu aceito as regras que estão aí. E dentro dessa regra, nós somos parte da natureza. Eu, você, o cachorrinho, a árvore, e tudo que foi criado tem um propósito dentro da natureza. Nós também temos. A diferença é que todos os outros animais ou objetos ou vegetais, eles vêm com isso programado. Por exemplo, a laranjeira. Sim. Ela vai dar laranja. Verdade. Ponto. Aí qual a felicidade para a laranjeira? Dar laranja. Verdade. Né? E qual a felicidade para o ser humano? Ser um ser humano, ou seja, ser essa pessoa que, através de valores, de sabedoria, ele faz a sua vida melhor e ele faz isso também com os que estão ao nosso redor. Então isso é fundamental, essa trilha, essa caminhada de ser alguém melhor, independente das circunstâncias, independente dos outros que estão ao meu redor. A gente sempre pode ser feliz se a gente estiver fazendo aquilo ao qual nós fomos destinados. E é tão interessante porque, assim, nós fomos presenteados com livre-arbítrio. Mas também é um grande desafio. Verdade, porque, com certeza. Né, os outros seres, eles vêm, se reproduzem, é tudo muito pautado. É quase como se fosse um programa de computador rodando. A gente não. A gente tem que descobrir para o que a gente vem. Mas mesmo assim eu acho o Criador fantástico, porque aí ele dá o tal dos talentos, dos dons, que é uma pista, vai por aqui, né? E toda vez que a gente está exercendo um talento, um dom, é tão interessante porque a coisa prospera mesmo, no sentido de se ele é verdadeiro. Senão, ele é autolimitado. E eu costumo dizer uma coisa, que a natureza não suporta inutilidade. É como se a natureza tirasse do cenário. Por quê? Porque a gente não foi feito para o egoísmo, para essa questão do fútil, apesar de todo mundo pode estar fazendo, porque tem gente que faz assim para mim, mas todo mundo é assim. Eu falei, ok, mas eu continuo na minha trajetória de ser uma pessoa melhor. Sem dúvida. Porque assim, o movimento de manada não nos define. Então, esses caminhos cerebrais, principalmente da sobrevivência, foram muito bem delineados desde que a gente está nesse planeta. Por quê? Porque a gente tinha que sobreviver. Certo. A gente tinha que sobreviver para evoluir. Então, os caminhos neurais do medo, que faz a gente se afastar de um perigo, são muito marcados. Perfeito. É como se fosse uma trilha numa floresta, que aquela estradinha ali está muito bem marcada. Já a trilha da generosidade, da bondade, ela tem que ser trilhada por nós. Sim. Somos nós que vamos ter que chegar ali, tirar o mato, abrir um novo caminho. Por quê? Porque não foi planejado, isso foi dado para a gente descobrir. É que, como isso está muito marcado, a tendência que o cérebro tem de imediato é se fixar no ruim. Sim. Só que isso é a tendência porque a gente era na pré-história, a gente precisava disso. Hoje, com a lucidez que a gente tem que trilhar novos caminhos para que aí sim, bondade, generosidade, gentileza, que são caminhos novos no cérebro, sejam exacerbados, para que a gente possa construir uma nova etapa da humanidade.
E gostaria de conhecer um pouco a sua história. Você é natural do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, eu digo que eu tenho esse defeito grave. Não, do Rio maravilhoso. Não, defeito pelo seguinte, porque assim, eu só consigo escrever no Rio de Janeiro. Ah, Não tenho. Uma vez a editora, muito gentil até, chegou, você quer passar as férias em algum lugar para finalizar o livro? Eu falei, tá. Eu não conhecia Gramado, todo mundo Sim. falava muito bem. Eu falei, tá, vamos lá. Fui, me botaram numa casa fofa, linda, tá. Eu, por uma semana, falei, me leva Travou. embora, porque eu não consigo. Eu tenho um ritual para escrever. qual? Curioso. Eu deito muito cedo, assim, 9 horas da noite, acordo cedo, acordo 5 horas, aí tomo meu cafezinho, desligada de tudo, não tem celular, não tem nada, nenhuma conexão. Quando é 6h30, eu sento para começar a escrever. Legal. E aí, me parece que aquele ar da manhã, aquele que tem um frescor, que Certo. me inspira muito. Olha que interessante. Muito, é impressionante isso. E aí, aquilo vai até 12h30, faço um lanchinho, ainda consigo ir até 14h30. 14h30 eu paro, aí eu vou andar de bicicleta na lagoa. Certo. Eu tenho que dar ali umas 2, Rodrigo 3 de Freitas voltas, ali. isso, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Volto para casa, tomo um banho, aí eu faço uma comidinha bem leve e aí eu vou planejar o que vai ser o dia seguinte, Olha que né? E impressionante. sempre que eu tô dando a voltinha na lagoa, sempre ouvindo uma boa música. A música me inspira muito. Que a Bia gosta de ouvir. Olha, eu gosto muito de música instrumental, de que jazz legal. instrumental. Gosto muito de tango, seja Certo. na versão original como na versão eletro-tango, que Olha, já é uma versão moderna mais você. moderna. Não sei se sou moderna. Gosto muito de MPB, e assim, MPB muito, muito antigo. Gosto de Dalva de Oliveira, Ai, gosto de legal. Dolores Duran, gosto de regravações, gosto de Lupicínio Rodrigues. Olha que Adoro maravilha. Lupicínio Rodrigues. Então, assim, eu gosto muito de música. Falando sobre a tua infância, teve alguma influência no que você hoje faz em termos de psiquiatria? Você é Eu um acho. nome internacional, né? Não sei. Eu me sinto muito pequenininha. Não, mas E por favor. mas gosto. Reginaldo, eu gosto de me sentir assim. Sabe por quê? O dia que a gente deixa expandir muito, a gente vai numa onda que não é legal. Eu quero sempre ter o pezinho no chão e dizer assim, o último livro vai ser sempre aquele que eu vou fazer o meu melhor. E Mas assim, a infância, eu acho que tem uma influência, sim, porque meu pai é professor de português, línguas latinas, então Puxa, tudo isso, assim, quando eu falo a origem da palavra felicidade, então isso na minha cabeça sempre foi assim. Por exemplo, a origem da palavra meditação, meditare, que aí Legal. vem de voltar-se para dentro. Então isso sempre foi uma coisa de brincadeira Entendi. na casa, entendeu? Meus pais professores, e eu sempre tive uma coisa de gostar de ver gente, né? Eu gostava, por exemplo, a gente saía para passear, as pessoas queriam fazer aquilo ou fazer aquilo outro. Eu queria ver, observar. Observar. Sempre observadora. observar as pessoas. O comportamento. O comportamento que falavam, que não falavam. Eu nem sabia que era comportamento, eu gostava de ver. Entendi. Eu me lembro que eu gostava de ver, tanto que a minha mãe falava assim, minha filha, você não pode olhar assim para as pessoas, que as pessoas, isso é uma invasão de privacidade. E aí eu falei, mas mãe, eu só estava olhando. Eu falei assim, mas quando for assim, a pessoa se olhar, você desvia o olhar, porque é falta de educação. E eu realmente comecei a me deparar com isso. Então, assim, eu achava bonito, assim, como eu gosto de observar tudo. Se você me deixar para ver um pôr de sol, eu sou capaz de ficar quietinha ali, Puxa. olhando aquilo, mas e me traz uma energia que pôr do sol para mim Então você é contemplativa. Totalmente. Você tem um lado contemplativo muito forte. eu sou uma apaixonada por gente. Interessante. É óbvio que o ser humano muitas vezes me deixa perplexa. Acontece. Mas mesmo assim, eu acho que é uma criação tão deslumbrante que ainda tem gente que acredita que a gente veio do nada e vai pro nada. Eu não consigo. Então, eu sempre digo, tipo assim, é tão deslumbrante o movimento humano que a gente recebe, esse mecanismo que a gente tem desde da concepção até aprender a andar.
tão deslumbrante que eu acho que eu levaria muitas vidas se elas existissem contemplando tudo de novo. Legal. E aí, daí que você foi para a faculdade de psiquiatria? Eu na realidade, eu nem sabia que eu ia fazer medicina. Medicina? Fiz medicina. Essa parte... Porque a psiquiatria, ela é uma especialidade médica. Uma especialidade, entendi. Que as pessoas às vezes confundem com psicologia. Com psicologia, é verdade. Está dentro da área humana. É verdade. Então, eu dizia para todo mundo, eu sei o que eu não quero. Eu não quero medicina nem engenharia. Tá. Aí tá bom. E aí quando foi para fazer a inscrição do vestibular, eu me deparei com... Eu rasurei a inscrição. Eu ia fazer odontologia, porque minha irmã tinha feito odontologia. Olha a mão de Deus ali, olha a mão de Deus. Exatamente. Minha irmã ia fazer odontologia e a gente sempre se deu super bem. Ela falou, vem trabalhar comigo, tá. Eu falei, tá ótimo. Quando chegou lá, eu rasurei. E tinha um menino atrás de mim que falou assim, você vai fazer pra quê? Aí eu falei assim, eu vou ter que até pegar um papel novo, porque eu vou fazer odontologia. Eu falei, e você? Ele falou assim, Caio, o nome dele. Aí, e você? Ele falou, vou fazer medicina. Eu olhei para a cara dele, naquele exato momento, eu falei assim, o que faz medicina? Aí ele foi, naquele horário, naquele momento, eu falei assim, eu vou fazer isso. Aí eu falei, você me ajuda a preencher? Que a minha irmã preencheu, ele riu para mim. O nome dele era Anjo Caio. Anjo Caio. E ali ele preencheu, ele falou, você vai botar a primeira opção o quê? Aí ele falou, vou botar federal. Eu falei, eu vou botar o UERJ, que é mais perto da minha casa. Aquela coisa. E depois dali, naquela época não tinha celular, imagina. Era fixo, né? Sim. Mas a gente Orelhão. Orelhão, exatamente. Ele foi embora, deu tchau, entrou no ônibus. Depois que eu me toquei, não peguei o telefone dele. E nunca mais vi o Caio. Olha aí. Porque o Caio, eu procurei o Caio na Federal. E ali entrei para medicina. Tanto quando eu cheguei em casa, quando eu falei, me inscrevi. Meus pais olharam e falaram, você vai fazer medicina? E nunca teve médico na minha família. Aí meu pai... Nossa, mas ok. Aí meu pai, olha, se você não passar para particular, a gente vai fazer um esforço. Eu falei, não, se eu não passar para não paga, não tem condição e ponto. É para não ser. E aí passei para a faculdade que eu queria e vou te dizer, faria tudo de novo. Que maravilha. Eu não me penso hoje, nunca mais pensei o que seria não ser médico. Interessante. Porque assim, conhecer esse mecanismo do ser humano como organismo, como mente, me abriu até para entender uma dimensão espiritual, dentro da minha concepção. 6 anos de medicina, aí gostava muito de medicina mesmo. Assim. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, eu quero estudar o cérebro. Certo. E na época não tinha neurociências como existe hoje, essas opções. E aí fui fazer psiquiatria. Fiz a psiquiatria, a residência. E aí eu entendi o seguinte, é legal, mas eu quero estudar o que não é patológico, eu quero estudar mais a fundo o que é o funcional. E aí foi que eu fui me deslumbrando um pouquinho com filosofia, um pouquinho com a psicologia. Por isso que tem muita gente que confunde, porque assim, eu fui aquela estudante que estudava tudo. Entendi. E aí você começou a clinicar? Sim, comecei cedo, porque aí eu fui fazer um estágio com um professor, Oswaldo Said, que era psiquiatra, e eu fui assistir uma palestra dele no 2º ano. E aí eu perguntei para ele como é que era a psiquiatria. Ele falou, você quer conhecer? Então vamos comigo para o hospital. Aí fiz com ele, me ensinou tudo. Sério? Até hoje. Eu me lembro que a primeira vez ele falou assim, faz uma história daquele paciente. Era um paciente esquizofrênico, crônico, horrível assim de lidar. Entendi. E ele falou, vai lá, faz a história. Eu fui, fiquei, o paciente ficou tranquilo. Na semana seguinte, ele falou assim, parabéns pelo jeito que você lidou com ele. Agora, deixa eu ver sua história. Mostrei a história, ele olhou e falou, tá péssimo. Aí eu falei, então me ensina. Que legal. Como é que é? Olha que atitude bonita. Aí ele falou, olha, então vamos lá. Eu falei, me ensina. Eu não sei, né? Aí ele falou, você tem que fazer assim, você tem que pesquisar a história pregressa, você tem que... A história de família, você tem que botar... Quando que começaram os sintomas dessa crise agora? Aí ele me fez uma coisa, anamnese. Tinha todas as coisas. Semana seguinte, eu trouxe de volta a anamnese pronta. Certo. Aí ele falou assim, tá brilhante. Olha aí. Então, assim, essa questão, eu tenho muita facilidade de dizer, me ensina. E não tem vergonha nem constrangimento. Que maravilha. E se um dia você me fala alguma coisa, Reginaldo, que eu falo assim, eu não sei isso.
você podia me dar só uma palhinha? Olha que legal. Porque assim, eu não tenho pretensão de saber tudo. Na parte clínica, Uhum. para você passar a ser uma escritora, como que foi essa transição? Olha, foi bem depois, porque eu me formei muito cedo, eu cliniquei, atendia bastante, Certo. tanto em hospital público, hospital particular, consultório, gostava muito. E aí eu comecei a ver que os casos dos pacientes eu levava na minha cabeça em forma de história. Aquilo fazia um filminho. Então, às vezes, eu chegava em casa, eu queria escrever a história daquele paciente exatamente como aquele filminho. Então, eles me falavam assim, porque lá em casa, eu não perguntava como é que era a casa, se era rosa, se era... Tá. Mas no filminho, Entendi. eu colocava os personagens. Quando ele falava minha mãe, eu imaginava a mãe daquela pessoa. Se era como eu imaginava, não sei. Mas eu imaginava aquilo Entendi. tudo e eu arquivava como se fosse uma história. O que aconteceu? Depois de um tempo, essas histórias começaram a querer nascer. Entendi. Aí eu fui trocando sempre nome, Claro. sexo, idade, origem, para preservar as pessoas. Muitas falaram, não, pode botar, mas eu nunca quis. Né? E aí começaram a nascer os livros. Tanto que as pessoas falavam assim, escreve sobre isso. Eu falei, gente, eu não escolho o livro me escolhe. Então, eu acho que durante muito tempo essa ignorância, essa falta de informação, essa falta de popularizar o conhecimento sobre o funcionamento da mente, o funcionamento do cérebro, do corpo como um todo, criou esse preconceito por ignorância. Geralmente, a ignorância traz muito preconceito. Verdade. Então, por exemplo, quando eu falo assim, quando eu escrevi o Mentes Depressivas, eu botei a doença do século. Sim. As 3 dimensões da doença do século. Eu botei corpo, mente Isto. e espírito. E não falei de religião, falei de espiritualidade, respeitando todas as religiões.